Cedo, antes dos comerciais, a gente perguntou: quanto mercúrio é despejado de forma ilegal todos os anos na Amazônia brasileira? Vamos ver se o pessoal de casa acertou? Vamos ver a resposta do pessoal. Resposta na telão, por favor. Opa! Aí lá. sim, agora sim. Chegou. A resposta preferida foi mais de 200 toneladas. É, mas o pessoal, essa resposta preferida não é a resposta certa, não. Vamos ver a resposta certa? A resposta certa é de mais de 130 toneladas. Foi quase, né? Mais de 200, 130. De acordo com a organização WWF, todo ano são contrabandeadas para o país mais de 130 toneladas de mercúrio, que alimentam o bilionário negócio do ouro nos garimpos clandestinos. E esse é o assunto da reportagem especial de hoje. Mercúrio, azougue, prata líquida. O produto tem vários nomes e é muito perigoso para a saúde humana. Tanto que o Brasil e outros 127 países assinaram uma convenção da ONU para restringir o seu uso. O Fantástico integrou um projeto internacional de jornalismo que durante um ano investigou as rotas do mercúrio na América do Sul. Participaram veículos da Bélgica, do Suriname, Guiana, da Venezuela e também o site brasileiro InfoAmazônia. Pela TV Globo, a reportagem é de Fabiano Vilela, James Alberti e Sônia Bride. O que era um garimpo quase artesanal virou uma indústria gigantesca, onde o crime organizado se instalou. A extração ilegal de ouro na Amazônia depende de um elemento altamente tóxico, o mercúrio. Pode dar desde sintomas mais brandos, né, como insônia, ansiedade, até sintomas mais graves, convulsões, atraso do desenvolvimento infantil. O mercúrio envenena os rios e ameaça a saúde de toda a população amazônica. Dependendo do nível de contaminação, pode levar até a morte. O mercúrio tem a venda controlada no Brasil, mas toneladas chegam ilegalmente aos garimpos todos os anos. Uma investigação internacional gravada antes da pandemia mostra os caminhos do contrabando. Georgetown, capital da Guiana, o último país da América do Sul que ainda importa mercúrio sem restrições. A mineração de ouro em pequena escala é uma das principais atividades da economia local. E o governo enfrenta resistência para limitar o uso da substância nos garimpos. No interior, o dono deste garimpo ilegal explica que depende do mercúrio. O ouro é muito fino, um pó. Sem o mercúrio, a gente não pega nada do ouro. Quando a proibição entrar em vigor, eles temem ter que comprar mais caro. Vamos sofrer, passar necessidade. O pequeno garimpeiro vai chorar. Aqui o garimpo pode garantir o pão, mas não enriquece quem se expõe à contaminação na extração ou na purificação do ouro. A alta temperatura, o mercúrio evapora e se espalha pelo ambiente, poluindo o ar. Fronteira da Guiana com o Suriname. Do outro lado do rio, o mercúrio livre na Guiana é proibido. O contrabandista de mercúrio concorda em levar a equipe na travessia. É perigoso. Se a polícia te pega no Suriname, você é preso. Do outro lado, o receptador espera. Enquanto por uma fronteira o mercúrio entra no Suriname, por outra, sai para o Brasil. A fronteira com a Guiana é uma das duas portas de entrada de mercúrio ilegal no país, mapeadas pela reportagem. A outra é Guajará-Mirim, na fronteira da Bolívia com Rondônia. A gente percebe que há uma porosidade na fronteira e temos agentes do governo federal lá trabalhando para poder coibir. O mercúrio não é proibido na mineração, mas para ele ser utilizado, tem que ser autorizado pelo órgão competente para emitir a licença ambiental, né? Vale mencionar que hoje há técnicas, há tecnologia disponível para a extração de ouro, por exemplo, sem mercúrio, sem o uso de mercúrio por parte dos garimpeiros. Mas isso é amplamente desconsiderado na Amazônia. E nos últimos 25 anos, aproximadamente 3 mil toneladas de mercúrio chegaram aos garimpos da Amazônia, que foram emitidos para a atmosfera ou então despejados nos rios. O
mercúrio contrabandeado da Guiana entra no Brasil por Bonfim, em Roraima, e acaba na terra indígena Yanomami, onde houve uma disparada no número de garimpos ilegais nos últimos anos. Como o ouro também é valioso aqui fora, o mercúrio também é valioso. Que se não tiver mercúrio, nada é feito. O homem fornecia mantimentos aos garimpos. Com medo de retaliação, não quer ser identificado. Garimpo é um local sem lei. Já vi uns 4, 5 pessoas morrendo no garimpo. Ele conta que viu as agressões do garimpo também contra o meio ambiente. Ele quer saber de arrancar o ouro. Lá fica pela resto de mercúrio, resto de óleo diesel, resto de gasolina. Tudo jogado lá no meio do mato, no meio do rio. O rio que alimenta os Yanomami. Hoje a gente não come mais peixe porque é o principal fator que consome o mercúrio. A gente não consegue mais tomar banho no rio Uraricoera, nem tomamos mais água. A fronteira com a Bolívia fechou por causa da Covid, mas o contrabando não. Fica a fronteira fechada, você pega uma voadeira, vai lá com ele, lá e mostra quando tem. De Guajará-Mirim, o mercúrio, também chamado de azougue, é levado para Porto Velho. O Fantástico comprou nesta loja de ferragens. Quer comprar um azougue? Rapaz, o meu é 1.600, só vendo a peça de quilo, cara. O mercúrio foi entregue à Polícia Federal. Também encontramos vendedores em Roraima, Minas Gerais e no Pará. Juro, tu sabe quem tem azougue? Quanto dá o quilo? 1.100. E claro, na internet. O mercúrio que veio da Bolívia segue também para as margens do Tapajós, no Pará. Estamos em Itaituba, a capital do ouro. Em toda loja de compra de ouro aqui em Itaituba, existe esse equipamento aqui, chamado capela de fundição. Ele serve para queimar as pedras de ouro que vêm dos garimpos. E nesse processo de combustão, são liberados vários resíduos, principalmente o mercúrio. Grande parte do ouro vem dos garimpos ilegais. Nós temos mais de 300 garimpos. Eu acredito que uns 80, 100 está legalizado e uns 200 está na ilegalidade. Lá, os garimpeiros também se contaminam ao fazer a queima de forma improvisada. Pelo fato dele estar diretamente manuseando, manipulando, respirando os vapores do mercúrio, ele tem um risco de contaminação ainda maior do que as populações tradicionais. A maioria dos garimpos ilegais na região de Itaituba fica nas terras do povo Munduruku. Estima-se que haja mais de 60 mil garimpeiros. O pesquisador Paulo Basta analisou amostras de cabelo dos índios em 3 aldeias para medir a contaminação por mercúrio. À medida que a nossa equipe avançava para as aldeias que estavam mais próximas do garimpo, a situação que a gente via era mais grave, os índices de contaminação eram mais elevados. Na aldeia mais perto dos garimpos, 87% dos índios tinham mais mercúrio no organismo do que o limite estabelecido pela Organização Mundial da Saúde. A dona Irene tem o dobro do limite. Está com fraqueza, dona Irene? Sim, só de andar, né? Não posso levantar, só segurando no braço, mas só aqui na rede, coitada. Nas crianças, o impacto é maior. Ele atinge o cérebro, o sistema nervoso central das crianças menores de 5 anos que estão em fase de desenvolvimento. E mais grave do que isso, atinge também o cérebro de fetos que ainda estão na barriga da mãe em formação. Isso pode comprometer todo o desenvolvimento de uma geração. O garimpo usa mercúrio metálico. Quando chega ao rio, a ação de bactérias faz com que vire mercúrio orgânico, muito mais tóxico. É esse tipo de mercúrio que se acumula nos peixes. O mercúrio não é um problema exclusivo dos povos que estão na floresta, das comunidades indígenas. Ele pode chegar à mesa de qualquer cidadão que mora na Amazônia. Essa história que os peixes do Tapajós estão contaminados por azougue, isso é conversa de gente besta. Nunca encontrei um pedaço de azougue no bucho de um peixe. O azougue, como ele chama, o nome popular dado ao mercúrio, ele não vai estar dentro do bucho do peixe. E quando ele se fixa no músculo do peixe, que é a parte do peixe que os seres humanos comem, não é possível ver isso. O
O apoio de índios que perdem a capacidade de viver da terra pode ser trocado por cestas básicas. É isso que um dos grupos criminosos investigados pelo Ministério Público por garimpo ilegal faz na terra Munduruku. Entregando cestas básicas de forma a aliciar alguns indígenas. Isso impressionou muito pela perversidade desse tipo de expediente. Os investigados são de uma mesma família, que tem uma fazenda como negócio legal. Nas casas do pessoal do Boi na Brasa, a polícia encontrou barras de ouro e carros de luxo. A família também perdeu retroescavadeiras em outra operação, que reuniu Polícia Federal e IBAMA no desmonte do garimpo ilegal no início deste mês. Isso aqui é a comarca do Boi na Brasa. Está acabando de ser queimada aqui. O garimpeiro hoje, efetivamente, é um empresário. Ele é uma pessoa que tem uma pá carregadeira, que tem uma draga escariante que custa R$2 milhões, ou um maquinário de revirar para revirar o solo que chega a custar 600 mil, 700 mil reais. A maior parte da riqueza que é extraída de dentro da nossa terra, né, é usufruída por já grandes empresários, né? Ou seja, né, para o Munduruku fica apenas a destruição. O Fantástico tentou ir até os garimpos para mostrar a exposição dos garimpeiros ao mercúrio na linha de frente, mas recebemos ameaças indiretas que deixaram claro que não teríamos segurança. Mas nem por isso deixamos de ver o estrago provocado pela atividade criminosa. Se daqui do chão não há acesso às câmeras, do espaço os satélites registram tudo. Mostram o garimpo que foi alvo da operação do IBAMA. Em janeiro, ele ocupava pouco mais de 8 hectares. 7 meses depois, chegava a 362 hectares. No mesmo dia, aparece um porto sendo aberto mais ao sul. E a partir dele, o garimpo avança, mesmo depois da operação. E ameaça cercar 2 aldeias Munduruku. Nesta semana, lideranças de várias aldeias Munduruku se reuniram para deixar claro que a maioria é contra o garimpo. Elas escreveram uma carta pedindo para também serem ouvidas pelo ministro do Meio Ambiente. A gente está preocupado também porque todos nós, humanos, dependemos do meio ambiente, né, para sobreviver. Então, a nossa saúde, a nossa vida, né, ela dependerá de como a gente está tratando do meio ambiente.